Amado, a próxima qualidade que é sempre enfatizada nas Escrituras sobre a essência de Deus, o essencial de Deus, é a sua espiritualidade. Isso foi declarado muitas vezes pelo nosso Senhor Jesus. Deus é espírito. É interessante que ele fala isso não para Nicodemos, mas ele fala isso, para a samaritana. Quer dizer, uma coisa importante dessa, ele não fala para o judeu, ele fala para a samaritana, Então, e é claro porque a samaritana ela tinha uma concepção errada da pessoa de Deus. Então ela dizia: devemos adorar neste monte ou em Jerusalém? Não, disse o Senhor Jesus. Deus é espírito, ele não está preso a locais. A religião cristã, é religião sem templo, tá? Não tem templo, porque ele é espírito. Nós temos o local que nós vamos juntos adorar o Senhor ali, mas ele está em todo lugar. Então Estevão disse a mesma coisa em sua famosa mensagem no capítulo 7 de Atos: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7,48. E Paulo, pregando ao povo de Atenas, usou precisamente as mesmas palavras: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, por mão de homens. Atos 17:24. Então o que temos em mente quando dizemos que Deus é espírito? O que nós temos em mente? Deus não possui nenhuma propriedade que pertence à matéria. Ele não possui. Isso nos leva a dizer que isso é mais importante de um ponto de vista prático. Vamos lá. Ele não tem, você não pode relacionar Deus com coisas. Você não pode comparar Deus, tá? Ele é espírito. Então aqueles que parecem acreditar que tem visões, por exemplo, que tem visões, sempre farão bem em terem na mente que Deus é espírito. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, como diz João 1,18. Ora, ao Rei dos céus, imortal e invisível, a um único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém, diz escrevendo Paulo em Timóteo. E é por causa da espiritualidade do ser de Deus que o Velho Testamento frequentemente proíbe a produção de imagens, de similitudes da pessoa de Deus. Vocês encontram isso nos primeiros mandamentos, nos 10 mandamentos, nos 10 mandamentos primeiros, 1 e 2, você vai encontrar que Deus proíbe que você faça imagem dele, Deus proíbe que você faça imagem na sua mente. Por quê? Porque ele é espírito. Então, a parte espiritual, Deus é espírito. O que o Senhor quis dizer quando ele falou: Pai, quem me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. O que ele quer dizer com isso? Há duas respostas simples. A primeira é que, embora seja espiritual em seu ser essencial, quando ele decide em se comunicar, ele vai apresentar a aparência de si, Ele vai apresentar a aparência de si. Está escrito que o nosso Senhor Jesus, antes da sua encarnação, apareceu no Velho Testamento, o anjo da aliança, e ali ele se revelou, Então ele se mostrou, a maneira que ele se mostrou, a aparência de si. Em segundo lugar, Deus, a fim de contar-nos sobre si mesmo, falou em linguagem que vocês e eu pudéssemos entender, em linguagem antropomórfica, em linguagem humana. Então, e praticamente impossível aprendermos a ideia da infinitude da espiritualidade de Deus sem ele se revelar. Por isso Deus fala como se ele fosse um homem, Ele procede assim apenas para que possamos entender, possamos conhecê-lo, confiar nele, E ele fala como se fosse um homem. Isso transmite toda a ideia de antropomorfismo. Assim, sumariando, Deus é invisível, sem membros, sem corpo, independente de qualquer limitação. Então você não pode fazer imagem de Deus, de nenhum objeto com ele, e nem na sua mente,
Então você tem que entender que Deus é espírito. Ele está em todo lugar, né? Ele deve ser adorado, né, em espírito. Então a religião cristã, ela não está presa a um local, ela é universal, no sentido de buscar a Deus em qualquer lugar. Ok, amados?